Bom dia, senhoras e senhores, bem-vindos à videoconferência de resultados do terceiro trimestre de 2025 da TIM SA. Gostaríamos de informar que esse evento está sendo gravado e todos os participantes ficarão no modo ouvinte durante a apresentação da companhia. A gravação da videoconferência ficará disponível no site da empresa. Após a conclusão das considerações da TIM SA, haverá uma sessão de perguntas e respostas para os participantes, quando instruções adicionais serão fornecidas. Olá a todos! Bem-vindos à nossa conferência de resultados do terceiro trimestre de 2025. Sou Vicente Ferreira, diretor de Relações com Investidores da TIM Brasil. Esse vídeo destaca nosso recente desempenho financeiro e operacional, bem como as iniciativas que sustentam nosso plano estratégico. Após os destaques, teremos uma sessão de perguntas e respostas ao vivo com nosso CEO Alberto Griselli e nossa CFO Andréa Viegas. Ressaltamos que essa apresentação pode conter declarações prospectivas baseadas nas crenças dos diretores. Consulte o disclaimer na tela e em nosso site de relações com investidores. Agora, vamos aos nossos resultados. Olá a todos, eu sou Alberto Griselli, CEO da TIM Brasil. Hoje exploraremos como nosso compromisso com inovação, experiência do cliente e excelência operacional está impulsionando o crescimento sustentável e criação de valor. Vamos nos aprofundar nos destaques e conquistas principais que estão moldando nossa trajetória esse ano. Alcançamos um aumento de 5,2% na receita de serviços em relação ao mesmo período do ano anterior, nos primeiros 9 meses de 2025. Um ritmo de crescimento sustentável que, combinado com nossa robusta máquina de conversão de caixa, está alimentando uma sólida criação de valor. Continuamos evoluindo com nosso negócio B2B para expandir novas fontes de receita. A solução TIM Smart Mining está ganhando tração com uma nova parceria com a Vale, a mineradora. Adicionalmente, EBITDA subiu 6,7% em relação ao ano anterior, com margem de 50,3%, e o lucro líquido aumentou 42,2% na mesma base de comparação. Nossa abordagem disciplinada ao CAPEX manteve a eficiência de investimento e o fluxo de caixa operacional atingiu 4,5 bilhões de reais. Vale destacar que anunciamos 1,8 bilhão em juros sobre capital próprio e recompramos 369 milhões em ações, reforçando nosso compromisso com a remuneração ao acionista. Mais uma vez, nos destacamos nas práticas de ESG. A TIM atingiu o top 10 do FTSE Russell Diversity and Inclusion Index, sendo a única empresa brasileira e a única telco a figurar na lista. Como apontei, nossas receitas líquidas de serviço continuam crescendo em ritmo sólido, impulsionadas pelo segmento móvel. A expansão do pós-pago permanece como um contribuidor-chave, sustentando o crescimento geral. A estratégia More for More está ajudando nossa evolução e as receitas de serviço móvel aumentaram 5,6% no acumulado do ano e 5,2% no terceiro trimestre. Nesse trimestre, adicionamos 415 mil linhas pós-pagas. Nossas migrações de pré-pago para pós-pago subiram em dois dígitos. A taxa de churn mensal do pós-pago permanece baixa em 0,8%, refletindo uma gestão eficiente da base de clientes. Nossa abordagem More for More otimiza o custo-benefício ao equilibrar a atratividade da oferta e crescimento da receita. Ofertas exclusivas da Black Friday, incluindo iPhone 16e e PlayStation 5, estão aprimorando nossa proposta de valor. E esperamos que elas ajudem a manter uma tendência sólida no pós-pago. No pré-pago, estamos vendo os primeiros sinais de estabilização, suportados por ofertas direcionadas e uma melhor experiência do cliente. A TIM Ultra Fibra também está mostrando melhorias operacionais, com o ARPU de banda larga em R$ 94 no terceiro trimestre. ARPU estável e a retomada do crescimento na base de 3,7% em relação ao ano anterior, marcando 8 meses consecutivos de adições líquidas positivas, devem reduzir a diluição negativa da banda larga em nossos números. A TIM está reforçando sua liderança em rede, com 5G agora disponível em 1.000 cidades em todo o Brasil. Temos a maior cobertura 4G e 5G do país.
O caso de modernização da rede de São Paulo está ditando o ritmo para a conectividade de próxima geração. O projeto RISC foi concluído com upgrade de 100% dos sites em novembro. Somos agora líderes em velocidade de download em todos os rankings que medem throughput. Ampliamos nossa liderança em indicadores de qualidade consistente, deixando o segundo player ainda mais para trás. Além disso, estamos vendo o primeiro sinal de melhoria operacional, com churn por motivo de rede reduzidas em um quarto. No geral, nossos esforços de modernização estão apoiando com sucesso a gestão da base de clientes e entregando qualidade de rede superior. Estamos expandindo esse projeto para outras cidades. Completando nossa abordagem de três pilares, vamos falar sobre serviço. Proporcionar um excelente serviço está no cerne da nossa estratégia. O aplicativo MyTeam, atualizado, está transformando a experiência do cliente e a jornada de vendas. Com mais de 17,7 milhões de usuários únicos e 33% de penetração, o aplicativo está impulsionando o engajamento digital e crescimento do e-commerce. Somos a primeira telco a integrar com Apple Pay e Google Pay, permitindo recargas diretas seguras para clientes pré-pagos, simplificando a jornada e incentivando transações recorrentes. O NPS do serviço digital para pós-pago e pré-pago está em alta, sinalizando que estamos no caminho certo para elevar a experiência com nosso serviço. Nossos mais de 60 milhões de clientes são o ativo mais valioso da TIM. Tendo isso em mente, estamos sempre tentando melhorar nosso relacionamento com os clientes e monetizar melhor esse ativo. O TIM Mais é nosso programa de fidelidade aprimorado que oferece mais benefícios, experiências e conveniência. Desde o seu lançamento no início do ano, temos mais de 2 milhões de usuários ativos mensais, aproveitando os benefícios do programa. Distribuímos 120 mil ingressos de cinema e 20 mil cartões presente de corridas no Uber. O NPS do programa é acima de 80 pontos e reflete uma forte satisfação do cliente. Em paralelo, estamos acelerando a monetização da base com publicidade móvel. Chegamos a mais de 1.000 campanhas e 270 anunciantes em setembro. Por meio da combinação de nosso inventário próprio, Google e Meta, estamos elevando o engajamento digital e expandindo as fontes de receita além da conectividade. As receitas de publicidade móvel encerraram o trimestre crescendo em 2 dígitos em relação ao ano anterior. B2B é um aspecto-chave do nosso plano estratégico e outra forma de diversificar nossa base de receita. Como temos pouco legado, a evolução da conectividade por meio da cobertura como serviço, ou Coverage as a Service, é o principal impulsionador para expandir nossa presença. As soluções de TI B2B agora cobrem 4G, NB-IoT, 23,5 milhões de hectares, mais de 7,6 mil quilômetros de rodovias e vendemos quase 400 mil pontos de iluminação inteligente, gerando 435 milhões em receitas contratadas desde o primeiro trimestre de 24. A vertical de mineração está ganhando tração e agora temos outro cliente âncora. A Vale está se juntando ao nosso portfólio de clientes e poderá usufruir dos benefícios da solução TIM Smart Mining. Oferecemos soluções em 5G, 4G, IoT e inteligência artificial para criar ambientes mais seguros, eficientes e sustentáveis para os nossos clientes. O Team Smart Mining pode ser um facilitador-chave para a automação e reduzir o impacto ambiental na indústria da mineração. Com isso, passo a palavra para Andréa Viegas, nossa CFO, que irá detalhar os números financeiros. Boa tarde a todos, eu sou Andréa Viegas, CFO da TIM. Nesse trimestre, entregamos mais um capítulo de execução consistente e disciplinada. Mantivemos o foco no que mais importa: crescimento sustentável, ganho de produtividade e criação de valor para nossos acionistas. Nosso programa de eficiência permanece como uma das bases da nossa estratégia. Graças aos esforços em todas as áreas, mantivemos o crescimento de custos em apenas 1,8%, bem abaixo da inflação. Essa disciplina se traduziu em um aumento de 7,2% no EBITDA, com margem atingindo 51,7%. O EBITDA após leasing também avançou 8,3% em relação ao ano anterior,
com robusta expansão de margem, um resultado direto da nossa estratégia de otimização de custos industriais, que temos executado em três frentes: nosso modelo de produção, renegociações de contratos e acordos de compartilhamento de rede. Além disso, o CAD aprovou a expansão do nosso acordo de compartilhamento com a Vivo há 2 semanas. Essas iniciativas estão ajudando a manter os custos de leasing estáveis e a margem em expansão, mesmo em um ambiente desafiador. Nosso lucro líquido subiu um sólido dígito duplo no trimestre, atingindo 1,2 bilhão de reais, elevando o acumulado no ano para quase 3 bilhões de reais. Esse desempenho nos permitiu distribuir 1,8 bilhão em juros sobre capital próprio e recomprar 369 milhões de reais em ações, reafirmando nosso compromisso com a criação de valor para os acionistas. Aproveitando esse ímpeto, nosso fluxo de caixa operacional, medido como EBITDA após leasing menos capex, atingiu 1,7 bilhão de reais no trimestre, um aumento de 8,1% em relação ao ano anterior, respaldado por uma estrutura financeira resiliente. Em 9 meses, esse indicador subiu em dois dígitos, atingindo 4,5 bilhões de reais. Com balanço patrimonial forte, estamos bem posicionados para sustentar o crescimento e entregar valor de longo prazo. De volta com você, Alberto. Obrigado, Andréa. Ao encerrar, quero reforçar que a TIM Brasil está no caminho para atingir suas metas de 2025 e preparar o terreno para um 2026 de evolução contínua. Estamos cumprindo nosso guidance anual em receita de serviço, EBITDA, CAPEX e remuneração ao acionista. Com os resultados no caminho certo, estamos confiantes de que podemos encerrar o ano com sucesso e continuar entregando valor por meio dos seguintes impulsionadores. Em primeiro lugar, nossos segmentos de pós-pago móvel e B2B, que devem manter uma performance forte. Em segundo lugar, pré-pago e banda larga, que devem continuar se recuperando. E em terceiro lugar, a eficiência em manter custos e leasing sob controle. E por último, o programa de recompra de ações está se acelerando e estamos mantendo um forte ímpeto nos retornos ao acionista. Agradecemos a atenção e agora vamos para a sessão de perguntas e respostas ao vivo. Obrigado. Agora vamos iniciar a sessão de perguntas e respostas. Se você quiser fazer uma pergunta, por favor, clique em levantar a mão ou mande por escrito pelo Q&A. A primeira pergunta é de Bernardo Gutmann, da XP. Por favor, senhor Gutmann, seu microfone foi habilitado. Olá, bom dia a todos. Parabéns pelos resultados sólidos, mais uma vez. Minha pergunta é sobre receita de serviços móveis. A gente viu uma pequena desaceleração esse trimestre. Quanto vem da concorrência versus a normalização natural do crescimento depois do ciclo forte que tivemos nos últimos anos? Tem uma segunda pergunta também, se me permitirem. Houve muita fala no mercado sobre potenciais fusões e aquisições na parte de fibra. O que vocês veem nesse ambiente? Essa onda de consolidação vai mudar a estratégia de vocês aí para a fibra? Obrigado. Oi, Bernardo, obrigada pela pergunta. Começando com a primeira, quando a gente vê a receita de serviços móveis, eu acho que nós antecipamos no trimestre anterior já esse tipo de dinâmica que está bem consistente com o que vocês viram também em outros anos. Então, temos uma curva em que estamos no ponto mais alto do crescimento no começo do ano, quando a gente faz nosso ajuste de preço, e isso tende a se desacelerar no restante do ano. Acho que nesse trimestre, olhando a dinâmica de receita do nosso lado, temos resultados bem favoráveis em termos de manter a nossa máquina de crescimento do pós-pago em duplos dígitos, reduzindo assim a desaceleração do pré-pago. E essa é uma tendência que a gente vai esperar também para os próximos trimestres. Vamos ver um equilíbrio aí provável de crescimento, com o pós-pago mantendo um bom ímpeto e o pré-pago a gente está trabalhando para que a gente tenha uma desaceleração menor
na comparação anual. Então, eu diria que isso é menos dependente da dinâmica competitiva, que continua racional, e está mais, na verdade, relacionado à nossa própria estratégia e padrões sazonais, tá? Isso com relação às receitas. Com relação a M&A, a gente sempre diz que o mercado brasileiro, sendo hiperfragmentado, é um mercado que não é atraente nesse momento por causa das pressões de churn. Então, a gente está sempre tentando otimizar a nossa alocação de capital para ver como que a gente aloca o capital para crescer. Então, a gente tem a nossa estratégia específica, que depende da nossa situação específica. Banda larga, para a gente, é uma linha de receita limitada. Então, a banda larga é algo que o mercado está esperando já há muitos anos, e considerando o número de players, provavelmente isso vai levar um tempo. E nós temos a nossa própria estratégia, tanto orgânica quanto inorgânica, nessa área, que continua igual, inalterada, em comparação com o que a gente discutiu nos nossos calls de resultado anteriores. O que mudou um pouquinho foi o resultado que a gente alcançou em banda larga, porque, como vocês podem ver agora, a gente tem um ímpeto operacional muito bom, com adições líquidas, ARPU ainda sob pressão, a gente com banda larga, considerando que as adições líquidas estão aí num território positivo, já há 8 meses, a gente provavelmente vai ver melhoras de top line também daqui para frente. Respondi, Bernardo? Sim, muito claro, obrigado. Eu que agradeço. A nossa próxima pergunta é de Marcelo Santos, da JP Morgan. Por favor, senhor Santos, seu microfone foi habilitado. Bom dia, obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. O primeiro é: você pode falar um pouquinho do ambiente competitivo para serviços móveis? E há espaço para aumentar os preços de pós-pago puro nos próximos trimestres ou no próximo ano? Obrigado. Oi, Marcelo. Analisando o ambiente competitivo, eu diria que para serviços móveis, esse ambiente competitivo continua positivo do nosso ponto de vista. É claro que há promoções aqui e ali, mas de uma forma geral, eu acho que os ajustes de preço desse ano passaram muito bem. E estamos codificando nos nossos sistemas os ajustes de preço que estamos planejando executar para o ano que vem. Isso está sendo feito atualmente, conforme falamos aqui. E por isso as dinâmicas de mercado continuam favoráveis. É claro que temos aqueles players menores que são mais agressivos, mas de uma forma geral eles não estão criando nenhuma disrupção na dinâmica de mercado competitivo não, em termos de preços. Com relação ao preço do pós-pago, acho que temos oportunidade de ajustar. Estamos numa campanha promocional, porque a gente acabou de lançar as promoções da Black Friday, então daqui até o fim do ano, é provável que a gente considere aí um ajuste, mas isso é algo que a gente com certeza vai avaliar para o começo do ano que vem. Muito obrigado. A nossa próxima pergunta é de Leonardo Olmos, da UBS. Senhor Olmos, seu microfone foi habilitado. Olá, bom dia a todos. Podem nos dar mais detalhes sobre os planos de eficiência de leasing, especialmente o momento dos impactos esperados por causa da parceria com IHS e também acordos de leasing e renegociações de contrato? Obrigado. Bom dia, Leonardo. Com relação à eficiência de lease, como a gente já disse, a gente está numa discussão contínua com todos os parceiros que temos. Especificamente com relação ao acordo que a gente fez com IHS, a gente queria a opção de fazer esse acordo e a gente fez o acordo com alguém que tem o conhecimento e o pessoal para construir o site para a gente. Então, esse tipo de site é para clientes específicos, como agronegócio ou mineração.
e a gente vai financiar e eles vão construir o site para a gente. O que a gente espera com relação ao lease e a nossa meta para esse ano, como a gente já disse antes, é ter crescimento de lease em relação à inflação, apesar de haver um aumento no número de sites para a nossa cobertura crescente de 5G. Mas o nosso objetivo é expandir, junto com a inflação, né, acompanhar a inflação para esse ano. Respondi a pergunta? Sim, obrigado. Você falou, né, sobre IHS e o objetivo geral. Então, estou aqui me perguntando, pode falar um pouquinho sobre compartilhamento de terra e também sobre as renegociações? Ah, sim, é verdade, você falou sobre isso, né. O o CAD acabou de dar permissão para a gente continuar com esse compartilhamento, a gente mudou um pouquinho o acordo que a gente tinha com a Vivo, e vamos continuar o nosso plano para fazer esse compartilhamento, especialmente para 4G e 5G, e estamos continuando a renegociar com os nossos parceiros, né, a empresa de torres, para alcançar o nosso plano, que é não reduzir o lease, porque não podemos, mas ter o crescimento de lease apenas acompanhando a inflação. Temos outros acordos também, mas ainda não podemos revelar. Assim que alcançarmos esses novos acordos, a gente vai divulgar para vocês. Tá ótimo. Faz todo sentido, vocês têm entregado um desenvolvimento excelente também nessa frente, então parabéns. Muito obrigada, tenha um bom dia. Obrigada. A próxima pergunta vem de Vitor Tomita, do Goldman Sachs. Senhor Tomita, seu microfone está habilitado. Olá, bom dia a todos. Obrigada por responderem minhas perguntas. A minha primeira pergunta é um follow-up sobre pergunta de fibra. Do lado orgânico, o que tem ajudado essa melhoria em adições líquidas? São as mesmas iniciativas de antes, com foco em clientes de alto valor? Tem algo novo aí nessa estratégia? E minha segunda pergunta é um follow-up sobre o ambiente competitivo que foi já abordado aí. A gente, em outubro, viu, novas vendas de o Nubank e outros bancos vendendo e oferecendo promoções. Isso foi notável aí pelo time comercial ou não impactou muito? Obrigado. Peço desculpas, Vitor, meu microfone estava mudo. Falando sobre o negócio de fibra, o que aconteceu no negócio de fibra foi devido a diversos fatores, principalmente relacionado à qualidade das aquisições e gestão do ciclo de vida do cliente. Então, quando pensamos na qualidade das aquisições, isso está principalmente relacionado à otimização no nosso scoring do cliente e targeting local e também a pegada do canal comercial. Há alguns canais que fornecem naturalmente mais qualidade. Já outros canais dão menos qualidade. Então, a gente mudou ao longo do tempo o nosso mix de aquisições para focar em segmentos de mais alto valor aí nessa nossa pegada, no nosso mix. Essa é a parte dos clientes, né. Por outro lado, houve muita melhoria na parte de gestão de churn. Isso está parcialmente relacionado à primeira pergunta, porque se você tiver mais qualidade no começo, você perde menos clientes por causa de delinquência. E, ao mesmo tempo, a gente aumenta a qualidade do serviço como um todo. Então, essas são as 2 áreas em que a gente teve progresso relevante, que fez com que a gente tivesse crescimento líquido,
né, menos inadimplência, eu quis dizer. Com relação ao ambiente competitivo, você está certo. Nos últimos trimestres, desde o lançamento, no céu tem aumentado bastante. Aí tarifas para os clientes, eles começavam com 3 planos, e agora já é a terceira vez que eles estão aumentando aí as provisões de mais gigabytes pelo preço. Eu acho até que eles reduziram o plano em alguns planos, em algumas ofertas. E do lado de gigabytes por receita, isso é algo que a gente pode responder rapidamente, porque é nossa própria rede e a gente tem 5G com capacidade oscilante, né? E a gente ainda não fez isso, porque até agora o que a gente vê não requer uma resposta do nosso lado. Mas nós continuamos monitorando o progresso em termos de potencialmente perder clientes para eles, mas por enquanto não vimos necessidade de responder ainda. Está muito claro, obrigado. Ótimo. A nossa próxima pergunta é de Maria Clara Infantozzi, do Itaú BBA. Maria Clara, seu microfone está habilitado. Bom dia a todos, obrigada por pegarem minha pergunta. Minha pergunta é o crescimento de oportunidades em B2B e IoT. Vocês falaram sobre a monetização, claramente, né? Do mercado. E estou curiosa para saber as oportunidades aí, o objetivo de longo prazo e também a curto prazo. Eu não sei se conseguimos entender claramente a sua pergunta, Maria Clara. Eu vou tentar parafrasear, vamos ver se entendi corretamente. Como vamos manter o crescimento no segmento de IoT, é isso? Sim, eu pedi para você explorar mais como vocês veem os objetivos de longo prazo do B2B, porque vocês falaram bastante sobre as oportunidades de monetização já. Então, podem comentar a respeito dos objetivos de curto prazo e longo prazo de vocês e onde há oportunidades? Obrigada. Ah, sim, obrigada. Então, é só B2B ou de uma forma geral? B2B e IoT. Ah, tá bom, entendi. Ótimo. Basicamente, como você sabe, nosso legado de B2B é bem pequeno. Se compararmos a TIM com outros players do mercado, não temos um bom legado, um longo legado, né? Então, criamos uma estratégia específica para o nosso DNA. Selecionamos algumas verticais, que são, por enquanto, agronegócio, que foi a primeira que a gente lançou, infraestrutura foi a segunda, utilities, que também é bem promissor no Brasil, e mineração. Selecionamos essas verticais porque se encaixa bem com o nosso DNA tecnológico, digamos assim. Então, nossa visão é a seguinte: começamos trabalhando de forma orgânica, conseguimos bastante tração nessas 4 verticais, no que chamamos de coverage as a service, cobertura como serviço, e isso tem impulsionado bastante o crescimento nessas verticais. Em médio prazo, nós temos a ambição de aumentar o nosso portfólio de soluções em segurança e proteção, nuvem, que a gente pode fazer um cross-sell e upsell dos nossos serviços e possivelmente aumentar o número de verticais que estamos atendendo. Um exemplo de uma que estamos trabalhando é manufatura. Essas competências e capacidades podem ser expandidas e desenvolvidas internamente, já estamos trabalhando nisso, e também estamos avaliando movimentos inorgânicos de CT que vão nos dar a capacidade de conseguir um share of wallet mais rápido dos nossos clientes.
Então, isso é algo novo na nossa estratégia. Começou há menos de 2 anos, já conseguimos 1 bilhão de receita contratada nesses 2 anos e estamos sendo reconhecidos como um parceiro líder nas verticais em que operamos. Olhando os clientes que a gente tem aí nessas verticais, vocês podem ver que tivemos sucesso comercial e nos próximos anos o nosso objetivo é consolidar nosso posicionamento e expandir o portfólio de serviços e o relacionamento com os nossos clientes. Então, olhando mais a médio prazo, vai ser uma mistura de crescimento orgânico e inorgânico. Muito claro, obrigada. Obrigada, Maria Clara. A nossa próxima pergunta vem de Danny Kamuri, do Santander. Fanny Kanumuri, o seu microfone foi habilitado, por favor. Olá, eu tenho algumas perguntas. A primeira é sobre o fluxo de caixa operacional depois de lease. Nos primeiros 9 meses, você teve um crescimento de 0,8% e um pouquinho mais baixo do forecast para o ano. Por que que foi isso? E olhando a situação competitiva agora, vocês estão confiantes no seu plano de 3 anos? Tem novos guidances para a gente? Vou responder a primeira pergunta e depois eu passo a palavra para a Andrea para responder a segunda. Vou repetir para ver se eu entendi corretamente. A primeira é o ambiente competitivo, né? Como eu já disse para o Bernardo, eu acho, na primeira pergunta, pelo menos para serviço móvel, não broadband, mas para serviço móvel, o ambiente competitivo continua racional. E nós estamos, por isso, na posição de continuar crescendo a nossa top line de acordo com o guidance que a gente compartilhou com vocês. Em fevereiro do ano que vem, a gente vai fazer um upgrade. Quando a gente olha todo o ambiente móvel, eu diria que não mudou de acordo com a situação aí que a gente em comparação com a situação que a gente compartilhou quando a gente deu o nosso guidance em fevereiro. Então, tudo foi confirmado. É claro que há nuances, né, a gente vê pós-pago em serviços móveis, trazendo crescimento e melhorando potencialmente a situação no ambiente pré-pago. A segunda pergunta, se eu entendi corretamente, foi sobre a dinâmica de fluxo de caixa operacional, 11,8% versus o guidance de 16%. Foi essa a pergunta, Fanny? Sim, é essa a pergunta. Ah, tá. Então, olhando a nossa dinâmica, estamos confirmando o nosso guidance e acreditamos que quando olhamos a como o crescimento de receita, expansão de EBITDA depois de lease e CAPEX, a gente quando combinar tudo no próximo trimestre, a gente vai ter uma expansão de fluxo de caixa operacional dentro da faixa do nosso guidance. Como já estamos no fim do ano, é fácil fazer o cálculo para ver o que que isso vai eh, significar nos nossos números, mas eu deixo isso para você. Mas a gente confirma o nosso guidance para o ano completo. Obrigada. A próxima pergunta é de Davi Lopes, da New Street Research. Senhor Lopes, seu microfone está habilitado. Olá, obrigado pela oportunidade. Eu tenho alguns follow-ups sobre o aumento de preço do terceiro trimestre. Vocês podem nos dar mais detalhes sobre a magnitude, o percentual, qual foi o percentual da base afetado? E também com relação às tendências de pré-pago, no ano que vem vocês têm possibilidade de aumentar o preço em pré-pago ou ainda é muito cedo para isso? E a outra pergunta sobre B2B. Vocês podem falar sobre as margens do B2B? Isso é diluído das margens de vocês ou não? Oi, Davi, eu entendi as 2 últimas perguntas que eu vou responder e a primeira eu perdi. Com relação à segunda, é o aumento do preço do pré-pago, né? Um comentário geral sobre isso.
Basicamente, quando a gente pensa na estratégia, essa é a forma que a gente implementou, né? Um ajuste de preço que sempre vem com alguns benefícios adicionais para a nossa base de clientes. Para o pré-pago, considerando a construção da oferta, é um pouco cedo para mudar o preço, porque agora a gente está marcando aí nosso volume por dia. E isso está profundamente ligado à construção da oferta em si. E estamos explorando uma forma de monetizar a nossa base de clientes pré-pago, com uma migração controlada para o controlado, né. Essa é uma forma bem efetiva de monetizar a nossa base de clientes que a gente encontrou e a gente continua implementando. E também esse equilíbrio entre os benefícios do pré-pago e o controle é importante para garantir que essa migração para o plano controle faça sentido conforme a gente aumenta os preços. Sem dar muitos detalhes sobre como a gente vai fazer isso, a gente pode explorar isso depois nas sessões individuais, que a gente tem os planos aí também. Com relação à marginalidade do B2B, quando a gente olha, a gente tem uma margem de EBITDA de mais de 50% e a oferta de B2B em geral é abaixo desse número. Mas quando você olha o que realmente importa, que é a geração de fluxo de caixa, em geral, isso tende a ser diluído na margem de EBITDA, mas acrescentado aí ao bottom line. É isso então. A primeira pergunta eu acho que eu não entendi. Havia uma outra pergunta ou eram essas duas, Davi? Você pode comentar sobre a magnitude do aumento de preços e qual o percentual da base impactada? E foi só pré-pago ou pós-pago também? Olha, há 2 tipos de ajuste de preço que a gente classifica, né, o book e o back book. O ajuste de back book, a gente impactou o controle e o pós-pago puro, a gente já fez isso. E a gente personalizou isso dependendo de vários fatores para poder minimizar a fricção e o churn. Mas a gente fez esse ajuste no começo do ano para controle e pós-pago puro. Quando a gente fala de front book, esse ajuste foi feito no meio do ano para o controle e a gente não fez para o pós-pago puro. Eu acho que esse foi uma pergunta que já foi feita aqui hoje antes, né. Basicamente, a gente quer fazer esse ajuste e a gente está avaliando. A gente ainda não decidiu, mas a gente acha que há sim espaço para ajustar agora. Mas não agora, porque a gente está naquela parte do ano de promoções com a Black Friday e também campanhas de Natal, então provavelmente isso vai ficar para o primeiro trimestre do ano que vem. Muito claro, obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez, se desejarem fazer uma pergunta, por favor, cliquem no botão levantar a mão ou mandem por escrito pelo botão de Q&A. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Senhoras e senhores, sem mais perguntas, eu passo a palavra de volta ao Dr. Alberto Griselli para os comentários finais. Senhor Alberto, pode prosseguir. Obrigada a todos pela presença hoje. Estamos chegando no fim do ano, num ritmo bom, estamos executando nossa estratégia com disciplina e consistência. E apesar de estarmos só a 2 meses de distância para 2026, ainda temos muito a alcançar em 2025 e esperamos entregar todas as promessas, cumprir todas as promessas que fizemos ao mercado. Quero agradecer à equipe por todo o comprometimento e esforço ininterrupto e estou ansioso para as nossas sessões individuais. E por fim, nós criamos uma oferta de Black Friday especial para os nossos clientes. Vamos assistir? Tchau, tchau. Isso conclui
a videoconferência do terceiro trimestre de 2025 do TIM SA. Para mais detalhes, acesse o site tim.com.br/ir. Muito obrigada mais uma vez.